Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos trazendo para vocês mais um Papo com a Rita. E hoje o encontro é em família e eu quero apresentar para vocês a minha irmã Sueli Vazata e nós vamos conversar sobre infância, estudo, trabalho, aprendizados, respeito às diferenças, relacionamentos. Então, Sueli, seja bem-vinda. Obrigada, minha irmã. Prazer enorme estar aqui contigo. E fale para nós, quem é a Sueli de hoje? Hoje a Sueli é uma mulher madura, que sente muita gratidão pela família que está inserida, né? E também pelas experiências que já vivi, principalmente pelos desafios que me trouxeram muitos aprendizados, que me levaram para o autoconhecimento e hoje me possibilitaram oferecer, servir as pessoas através desses desafios, né? Nossa infância foi muito especial, né? Nós podemos dizer assim que a nossa infância foi raiz, né? Somos em 4 irmãos e convivemos muito porque nós tínhamos idades muito próximas, né? E tínhamos as brincadeiras, as brigas, os ajustes, né? Falando da nossa infância, quais são as brincadeiras que você tem mais forte na memória? Sim, a nossa infância eu acho assim que foi maravilhosa, uma época de ouro, pode-se dizer, né? Me remete muito à liberdade. Então as nossas brincadeiras eram livres na natureza, com muita criatividade. Então são inúmeras brincadeiras que a gente compartilhou, né? Porque 4 crianças, todas mais ou menos da mesma faixa etária, né? Era muita coisa para viver junto. Mas as brincadeiras assim que eu mais lembro com frequência é a nossa criatividade em fazer roupas com sacos de calcário coloridos, né? Então já era uma aventura conseguir a tesoura da mãe. Depois era fazer a roupa para cada um de nós, né? Então era assim algo que motivava, mexia com a nossa criatividade, com aquela coisa de estar junto, né? De fazer algo e também de esconder da mãe, né? Isso mesmo, o primeiro desafio era conseguir tirar a tesoura de dentro de casa sem a mãe perceber. E era muito interessante, né? Porque quando a gente estava escondendo, tentando esconder alguma coisa dela, ela via no olhar, né? A gente estava saindo com a mão atrás das costas e ela já percebia, aí tem coisa, o que está levando aí? Nada. Mas a gente sempre dava um jeito de conseguir, pelo menos por um tempo, ficar com a tesoura e criar. E isso envolve também a Elza, nossa irmã, que ela que era a estilista, né? Exato, a Elza muito criativa até hoje, né? Pode-se dizer assim que ela tinha uma mente mais para o desenho, para a organização, né? Então ela que criava, essa brincadeira foi ela que criou na verdade e nós íamos todos juntos, né? Teve até desfile. Outra brincadeira que nós tivemos foi confeccionar artefatos e simular uma casa feita de barro, né? Barro amassado e fazer as casas com todos os móveis e utensílios. E no final ainda a gente acabou fazendo uma festa, convidando o imaginário, os padrinhos, os tios, os primos para compartilhar os alimentos que a gente tinha produzido com barro, né? Numa festa no gramado da casa. E depois o trabalho de recolher, né? Que nós fazíamos numa estrada de barro, levar para casa. Então era muito esforço, muito trabalho. Alguns quilos de barro, né, Sueli? Outra brincadeira que hoje a gente entende que já era um processo cooperativista foi a gente ter o nosso grupo de escoteiros, né? O grupo de escoteiros, o nome dele era as nossas iniciais, dos 4 irmãos, né? E a gente fazia aventuras no mato próximo de casa, né? De desbravar. E uma das brincadeiras foi descobrir árvores de primavera e conseguir ver quantas tinha naquele espaço, né? Isso, tentar escalar cachoeiras, né? Então, para nós tudo era aventura e tudo era feito os 4 juntos, né? Então, um tinha ideia, todos seguiam, fazia. E era uma coisa muito interessante, né? Que havia poucas brigas, né? A gente entrava em concordância com muita facilidade. E eu acredito que essa questão do cooperativismo, né? Assim, de cooperar entre nós veio muito da convivência com o nosso avô paterno, com a família do nosso avô paterno, né? Onde eu lembro assim que sempre que havia um trabalho maior, eles organizavam para que todas as famílias participassem. Aí os tios, nós, com o nosso pai, nossos primos, e ali a gente aprendeu muito essa questão que todos tinham um lugar
para colaborar, né? Então foi um aprendizado que eu levo para a vida e eu acho muito bonito, né? Assim, acho que eles, mesmo sem saber, já estavam praticando cooperativismo em família há muito tempo, né? Exato, colaboração, né? Agora se me fez lembrar mesmo que a gente produzia erva mate, melado, licor de laranja, né? Que todo mundo ajudava a descascar a laranja para daí depois produzir o licor. E era sempre em conjunto, né? Meus filhos com os filhos se reuniam na casa do avô, do nono, para produzir. Bem lembrado. E assim como as festas, né? Natal, Páscoa. Então todos iam preparar os alimentos para depois ir comemorar todos juntos, né? Então era algo que a gente nunca vai esquecer, né? Memórias eternizadas, né? Isso. E também tinha o fato, assim, que você falou de a gente brincar junto, que quando dava briga, né? Tinha um que ficava fora do grupo, mas não ficava confortável para os outros para deixar aquele fora. Nós tinha que reconciliar e trazer de volta para o grupo para ficar certo, para a brincadeira estar verdadeira e a gente se sentir confortável, né? Isso. Era muito interessante, muito né? interessante a nossa dinâmica. Você trabalhou também com o cooperativismo aplicando um programa nas escolas, né? Sim. Transmitindo o cooperativismo para as crianças através de um projeto de uma cooperativa. E você teve a oportunidade de trabalhar nesses momentos alguma brincadeira que você trouxe da tua infância? Eu apliquei muitas dinâmicas relacionadas ao cooperativismo, mas todas me remetiam a nossas aventuras, né? Hoje, as nossas aventuras, brincadeiras eram muito na natureza, então já não possibilitou tanto essa inclusão de reviver a nossa forma de brincar, mas levando assim para eles a possibilidade deles verem no dia a dia deles como se pode brincar e se pode aprender na brincadeira, né? Tudo tem uma razão, né? Tem uma lição atrás do que você está fazendo, né? Então foi um momento lindo também com crianças, com essa interação, né? Com brincar e aprender, né? Então a infância é a primeira etapa da nossa vida e é onde a gente aprende brincando a se comunicar, interagir, compartilhar espaços, cooperar, né? E acolher, né? Se posicionar no seu lugar. E a partir da infância vem a fase de aprender a trabalhar, sempre estudando, né? Então estudo e trabalho andam juntos. E o nosso aprendizado no primeiro trabalho foi com os pais, ensinando o que a gente precisava fazer dentro da nossa casa, dentro do sítio, da propriedade rural, para poder contribuir com as atividades do dia a dia. Os nossos pais, eles foram muito eficazes nessa questão de dividir tarefas, né? Então todos nós tínhamos um trabalho a fazer e tinha que ser feito. Então a gente tinha um comprometimento de fazer para que todo o resto também funcionasse, né? E esses trabalhos eram escalados, né? Depois a gente começou a fazer escalas, né? Então uma semana eu faço isso, você faz aquilo, faz isso, e a gente ia trocando, né? As tarefas da casa, né? Então ali a gente aprendeu muita coisa já nessa primeira infância, pode-se dizer, né? Isso. Eu lembro que quando a mãe foi ensinar a gente a cozinhar, cada final de semana era uma que era responsável por fazer o almoço do domingo, né? Então a gente buscava pratos especiais para aprender as receitas e daí executar, mas a obrigação era integral, né? Você tinha que providenciar o ingrediente, preparar ele e fazer todo o processo, né? E foi um aprendizado interessante. E a partir do trabalho aprendido em casa, a gente foi para o mercado de trabalho. Então, quando a gente atingiu uma idade que podia já trabalhar fora, a gente começou nossa carreira profissional nos primeiros empregos. Que memórias que você tem disso? Para mim ficou muito marcado a nossa experiência de morar, nós 3 irmãs sozinhas, né? Então, nós chegamos com muito ânimo para procurar trabalho, para estudar, porque o estudar, ele sempre foi muito forte para nós, né? Nossos pais diziam que nós tinha que ter uma educação boa, né? Um bom estudo, eles diziam, né? Que o conhecimento ninguém tira de ninguém. Então eles se preocuparam em dar a base, que foi um primário muito bem feito, né? Assim, muito profundo, né? Que deu a sustentação para os anos seguintes, né? E nessa fase que a gente estava morando as 3 juntas, nós continuamos isso, né? Nós estudávamos à noite e trabalhávamos durante o dia.
E no começo não foi fácil, né? Até Não. cada uma se colocar no seu trabalho, passamos muitas dificuldades. Isso. Mas com muita persistência, né? Eu acredito assim que nós éramos umas moças muito animadas, né? Mesmo diante de muitas dificuldades do dia a dia, né? Exato, né? Chova ou faça sol, a gente não faltava aula, né? Nem trabalho. Chegar atrasado no trabalho, nem pensar, era uma coisa assim que nem... Então, tinha que dar um jeito, e era tudo a pé, né? Compromisso. E dividindo as contas. Também a gente voltou a aplicar as escalas, cada uma tinha suas atividades. Aí que entrou, cada vez era uma para fazer o pão para a semana toda, né? Final de semana era dia de faxina e limpeza da casa e organização das roupas. E a gente tinha uma dinâmica, mas a gente sempre tirava um tempo para conversar, né? A gente ficava ao redor da mesa depois do almoço, no sábado ou no domingo, para uma conversa, né? Isso. E foi ali que os nossos laços de irmãs começou a se fortalecer, porque daí a gente começou a perceber as dificuldades que cada uma enfrentava durante o dia a dia da semana. Nesses momentos a gente sentava e conseguia contar uma para as outras, né? E receber apoio das outras, né? A visão, o ponto de vista sobre questões que às vezes ficavam afligindo, né? Durante a semana. Nesse momento a gente tinha uma oportunidade de fazer o nosso momento terapêutico. Exatamente. Ouvir e conversar. Isso. E a convivência nem sempre é fácil, né? São pessoas diferentes com personalidades diferentes. E é nos conflitos e nos atritos que a gente percebe as diferenças. E eu lembro assim que para mim era mais fácil algumas situações, davam estresse, davam problema e eu conseguia ficar bem mais rápido. E eu lembro que você levava um tempo um pouquinho maior. Isso. E até eu compreender isso e respeitar que o teu tempo era diferente, levou um pouquinho de tempo. Então quando eu consegui compreender que cada pessoa tem o seu tempo e as coisas afetam ela de formas diferentes, foi um avanço também na nossa convivência e no nosso crescimento pessoal, né? Isso. Apesar de a gente ter sido criadas dentro do mesmo núcleo familiar, com as mesmas responsabilidades, com os nossos pais direcionando cada um de nós quatro tem uma personalidade diferente, né? Depois que a gente começou a ter esses momentos de mais proximidade, de mais conversa, de mais entendimento, e também eu acho que o que ajudou muito foi no momento que você buscou um conhecimento fora do nosso dia a dia comum. Você começou a participar de grupos, né? E trouxe para nós também essa visão de começar a se olhar como indivíduo, né? Então, acho que é ali que começou uma virada de chave muito grande para nós todas, né? É isso mesmo. Os grupos de apoio, depois disso, sempre fizeram parte da minha vida. Hoje eu recomendo para as pessoas, porque nada melhor do que você conversar com pessoas que têm as mesmas dificuldades ou os mesmos desafios para buscar soluções e crescimento e desenvolvimento. Então, o grupo de apoio, ele ajuda nisso, né? Em compreender que se eu tenho uma dificuldade, um problema, não estou sozinha no mundo nesse problema. Tem mais pessoas passando por isso. E quando eu consigo ir buscar a ajuda dessas pessoas que estão em outras fases, já superaram umas etapas, eu ganho muito mais tempo e diminui muito os sofrimentos, né? Então, eu costumo dizer, né, uma mãe de adolescentes só vai ser compreendida por outra mãe de adolescentes. É uma pessoa que tem uma dificuldade de algum fator na vida dela, só vai ser compreendida por alguém que vive uma situação parecida. E as pessoas estão em fases diferentes, então a ajuda é diferente. Hoje eu peço ajuda, amanhã eu posso oferecer ajuda, né? A gente está sempre em evolução, né? E dos momentos que a gente passou, sempre vai ter alguém que também está passando mais atrás não, em ciclos diferentes, né? Na mesma situação. E quando você já adquiriu uma certa experiência, é mais fácil de falar daquilo de uma forma que a pessoa possa entender, do que não vivendo e falando algo que você não sentiu, como que é a situação em si, né? Isso, o lugar de fala que a gente diz, tipo, ninguém leva ninguém aonde não foi, né? Exatamente. Então, para eu poder ajudar alguém, eu tenho que conhecer daquela situação. Falando agora de trabalho, então a nossa vida sempre foi estudar e trabalhar. E a gente foi mudando de trabalho e evoluindo, de certa forma, dentro daquilo que a nossa cidade oferecia e que estava alinhado com o que a gente vinha estudando.
mas existia em nós um desejo de algo diferente, com um significado mais ligado com a nossa essência, com a nossa missão de vida, vamos dizer assim. Então, depois de um período de trabalho no corporativo que a gente teve, na área principalmente administrativa, financeira, contábil, que a gente fez as formações, a gente paralelamente sempre foi trabalhando essas questões de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E a partir daí veio a transição de carreira para a área terapêutica. Exato. Conta para nós um pouco sobre isso, Sueli, que é uma coisa muito bonita. Então, eu tive momentos muito interessantes, muito próximos, né? Eu mudei o estado civil, mudei de cidade, e nessa mudança toda, né, de sair de uma empresa, estava lá há muito tempo na área financeira, e ver que tem outras possibilidades, né, fora de um mundo só, né? Surgiu a oportunidade primeiro de ir até a sala de aula, levar conhecimento sobre a educação financeira e o cooperativismo, que foi muito rico para mim, né? Esse contato com crianças principalmente, que eu acho que é a base do nosso ser, né? E eles que inspiram e que trazem essa energia para a gente, para estar todo dia buscando, se renovando, para também ajudar eles a virem com uma energia de que tudo é possível quando se a gente quer, né? E depois desse projeto, então, surgiu a ideia de abrir um espaço terapêutico, porque eu já vinha também, né, como você, de muitas formações, né, muitos cursos, muitas vivências para o meu autoconhecimento, mas também dentro desse autoconhecimento também para estender aos outros, né? E com a abertura do espaço em Cleveland, onde eu mudei, né, residência, tudo ficou mais ligado, né? Então, a partir daí, novas oportunidades surgiram para outros conhecimentos, né? E foi se expandindo, né? Até no momento de hoje, né? Então, que eu estou recém-formada na formação de constelação familiar, que era algo que me chamava há muito tempo, né? Então, eu acho assim que todas as técnicas, elas trazem muito ganho. Eu sempre digo assim, você nunca sai igual de um lugar que você foi, principalmente aonde tem algo que te desperta o autoconhecimento, olhar para dentro, olhar para a sua vida, né? Estou aqui, né? À disposição, aberta para os novos conhecimentos, para as oportunidades que a vida está trazendo, né? E sou muito grata por esse universo, né, das terapias, que eu acho que é assim, é algo que quando você entra, você não tem mais como voltar, né? Você vai sempre expandindo e vai vendo assim que todo mundo é igual nas suas dores, né? Então, assim, mesmo os que não admitem, né? As dores nossas são muito parecidas em momentos diferentes, né? Mas a profundidade que atinge um pode atingir o outro, né? E para tudo há um caminho para a evolução, para o ganho de consciência, que é o que todas as terapias querem, né? Que a gente alcance esse ganho de consciência, que consiga olhar para a vida de uma maneira diferente, para a nossa história principalmente, né? Reconhecendo coisas, né? Que antes a gente achava que foram ruins, e tudo, eu sempre digo assim, que tudo aconteceu porque tinha que acontecer, para a gente poder evoluir da forma que vem. Então é isso, né? A gente vem de uma geração que foi criada bastante assim no medo e na culpa. No medo de errar, na culpa de não ter conseguido fazer alguma coisa, não ter alcançado. E a gente chegou numa fase, talvez até através das nossas conversas ao redor da mesa, que tinha coisas na gente, crenças, medos, que estavam atrapalhando a nossa vida, que precisavam ser olhados e ser trabalhados para que a gente pudesse ter uma vida com mais leveza, né? E a gente foi buscar isso pra gente, e por isso que hoje a gente vai para a área das terapias com esse conhecimento e aprofundado muito, porque assim, uma coisa que é muito nossa é de estudar, sempre estar estudando, se aperfeiçoando, conhecendo mais. Então é um conhecimento que não é raso, é um conhecimento profundo, vivenciado em muitas áreas, mas que hoje a gente se vê no momento de conseguir colocar isso à disposição das pessoas também para auxiliar. A gente percebe que hoje as pessoas estão indo buscar mais rapidamente. Na nossa geração precisava chegar numa faixa etária de ver que por que eu não me autorizo a fazer certas coisas, por que eu tento e não consigo,
Por que que quando eu estou próxima de conseguir, eu me auto-saboto e volto quase na fase inicial? E a gente sofreu muitas vezes por isso, né? Tipo, mas por que que quando eu estou próximo de alcançar o que eu desejo, eu desanimo, ou eu desisto, ou eu perco? E hoje a gente está à disposição para trabalhar e auxiliar as pessoas mais jovens que podem resolver isso antes, com menos sofrimento, né? E quando se fala em sofrimento, né, até entra nessa questão as procuras, as buscas, né? Então, nós 3 irmãs e até o nosso irmão, a gente tem uma questão de um talento natural muito forte, o ser o estudioso. Então, para nós é muito necessário estar sempre buscando novas informações, novos conhecimentos, né? E o que ajuda a gente nessa discernimento de saber até que ponto, né? Uma coisa de cada vez, né? Eu cheguei num momento, né, que eu estava assim com várias coisas abertas ao mesmo tempo. Então eu percebi que ali eu não conseguia dar atenção devida para cada assunto. Então, ser estudioso é muito bom, mas a gente também tem que saber que é uma coisa por vez, para também não ficar naquela carga muito pesada, né, de não dar conta e não adquirir tudo como a gente gostaria de cada lugar que você está buscando, né, de cada fonte, né? E o autoconhecimento ajuda nisso, né? Porque eu vou direcionar naquilo que tem a ver comigo, né? Que é uma habilidade minha, para que aquilo que eu for fazer seja mais eficaz, mais eficiente, né? Isso. É questão de foco, direcionamento, alinhamento, né? Para entrar no fluxo. Isso, o autoconhecimento eu acho que é primordial, né? É onde você sabe os teus limites e as tuas potências, né? Até onde você pode ir, até onde que vai ficar pesado, né? Então, é uma chave que você tem para viver a vida, né? Com mais leveza. Claro, mais feliz, né? Uhum. Né? Não com tanto peso como isso. Muitas vezes. É a palavra mesmo, Exato. então, né? Exato. Fluidez. É isso aí. Falando sobre relacionamento, Sueli, é um aprendizado, né? Então, a gente aprende que o limite somos nós que temos que dar, mas como dar limites sem perder o afeto? A convivência é uma experiência única, né? Então já começa lá na nossa base familiar, né? Então aprender a respeitar cada um no seu jeito e depois quando a gente vai para formar a nossa família também, né? Para quem tem filhos também, essa questão é muito, né, de analisar cada um como respeitar o jeito de cada um ser. Mas eu penso assim que uma das bases é o respeito, né, a empatia, né. Então se colocar no lugar do outro, por muitas vezes difícil isso, né. A gente tem a tendência a sentir raiva porque é humano, né. Ninguém é sem essa parte sombra que a gente fala, né. A gente tem muitas coisas que vêm. Mas o importante é olhar para isso, né? Acolher quando se sente raiva, analisar por que veio esse sentimento e o mais importante é não deixar que a tua raiva seja jogada sobre o outro, né? Que às vezes daí o relacionamento começa a ficar pesado, né? Quando não há essa empatia de não jogar, projetar no outro o que é seu, né? E também achar o equilíbrio, né? Porque a raiva positiva é necessária, né? Ela existe também para dar um limite, para dizer é até aqui que pode ser. Isso. Então, e a raiva, ela também provoca um movimento de ação, né? Ela impulsiona muita coisa, né? Então, ser uma pessoa tranquila, calma, acolhedora, ter empatia é até um certo limite, porque até onde está saudável para você, né? Exato. Passou disso, ser muito compreensivo com o outro, acaba que vai ultrapassar os seus próprios limites, né? Exato, é tudo equilíbrio, né? A gente conseguir achar a nossa linha de equilíbrio, até onde eu posso ir com a minha sombra e até onde eu posso ir com a minha luz, né? Uhum. Não deixar que nenhuma das duas se expanda demais, né, sobre a outra, porque daí você acaba perdendo o rumo, o teu rumo, né? A tua linha de seguir, né? Uhum. E acaba também interferindo nessa questão de quem eu sou, né? Quando você estende demais, abre demais, acolhe demais, às vezes há a tendência da gente não mais conseguir se reconhecer dentro de uma relação, né? Então é limites mesmo, né? Saber aonde que está o nosso equilíbrio, né? Do dar e receber aí, né? Muito bom. E
E o que você aprendeu nas tuas relações, na tua vivência, que você gostaria de ter aprendido antes na tua vida? Não criar expectativas, né? Então, geralmente quando a gente vai, conhece pessoas, né? E dentro da própria família a gente tem muita expectativa de como o outro tem que ser, o que vai fazer, da maneira que a gente imagina que desenha, meio que desenha o contexto, né? E quando isso não acontece, há uma frustração. Então, eu estou aprendendo ainda, né? É um aprendizado diário, né? A não criar expectativas, né? Deixar mais o fluxo da vida mesmo, né? Analisar as coisas, né? E uma das questões muito, eu penso assim, hoje sempre foi, né? O pensar antes de falar, né? Então, eu sou uma pessoa muito analítica, sempre fui, né? Muito introspectiva, e isso faz com que eu tenha esse tempo meu de pensar e analisar um pouco mais a fundo o que está acontecendo para depois eu falar. Então, isso também evita, às vezes, algum embate, né? Que causaria mais danos, né? Nem sempre é uma coisa fácil a ser feita, né? Mas é um aprendizado diário, né? E eu acho que é o não desistir, né? De continuar, né? Pensar mais para falar, mas não deixar de falar. Não deixar de falar. Porque a questão de se manifestar, se comunicar, se colocar é importante também. E é muito interessante essa fala, me faz lembrar assim que o primeiro passo para ter ressentimento é criar expectativa, né? Exato. Porque daí eu crio uma expectativa, ela não se realiza e eu fico ressentida. E o outro não é responsável pelas minhas expectativas, mas é importante quando a gente consegue se manifestar e se colocar no que a gente espera, né? Exato. E uma coisa também que eu acho muito importante na questão vida, né? Relacionamentos, tudo em geral, mas também muito relacionamento, é ouvir a nossa intuição, né? Então, a intuição que lá quando criança a gente tinha ela tão apurada, né? A gente sentia muito as coisas, não ficava tentando adivinhar se aquilo era, né, certo ou errado, sentia. E com o passar do tempo a gente vai se desligando dessa voz interior, né? Que fala, às vezes ela já comunicou, né? A gente já teve uma sensação, principalmente o coração, ele dá transmite para o corpo uma sensação se aquilo é bom ou não, e a gente muitas vezes não ouve isso, né? E daí há as decepções, né? Porque você não ouviu o teu corpo falando, né? Eu não prestei atenção no que o meu corpo mostrou naquele momento, né? E a gente alcança isso nessa questão, né? Ouvir a intuição. Porque a gente tem a intuição, tem a percepção, o nosso corpo manifesta que tem algo ali, mas a gente questiona a intuição, joga para o racional. Exato. E depois faz diferente. E depois a gente diz, se eu tivesse ouvido a minha intuição. Exato. E é bom você falar sobre isso, que a gente está vivendo uma época que a gente está falando muito no sentir, perceber aquilo que eu sinto. Então, às vezes a mente está criando um diálogo ali, mas o meu sentir está dizendo não é por aí, é diferente isso. E se a gente se escutar e valorizar isso, e ouvir isso, prestar atenção nisso, dar importância para isso, a gente às vezes evita muitos erros ou decisões equivocadas, né? Exato. E escolhas que poderiam ser diferentes, né? É que para ouvir a intuição entra muito a questão de desligar do auto-julgamento e do julgamento externo, né? Então é um aprendizado, eu acho. A gente tem que se desligar de muitas coisas que a nossa cultura impôs, né? Assim, as pessoas estão ainda muito nessa questão de, a gente chama de efeito manada, né? Que tem que ser tudo muito parecido, né? Para ser aceito. E quando alguém se coloca prestando atenção em algo que não é tão comum para os outros, né? Parece que não é normal, que a pessoa não está no seu normal. Está fora da normose. Exato. Então, Sueli, eu gostaria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão no meio de uma mudança de trabalho, de estudo, sentindo aquele chamado interno de fazer uma transição de carreira, mudar de trabalho, mudar de foco na sua vida. Que conselho que você daria para essas pessoas? Eu daria o conselho de, primeiro, acalmar o seu ser, né? Perceber se tudo isso, as coisas ainda estão fazendo sentido, se é questão profissional, se é relacionamentos, se ainda há uma motivação aí ou não, né?
e se há necessidade de buscar, pedir ajuda, porque geralmente sozinhos a gente não consegue ver o todo, né? Quando vem uma opinião de fora, um ponto de vista de alguém de fora, coloca luz sobre esse fato e as coisas, a gente consegue ver soluções para o que no momento parece tão difícil de desenrolar o que está ali na nossa frente, na nossa vida, né? Então seria essa a minha sugestão. E uma mensagem da Sueli adulta para Sueli criança. Teria então, Sueli, não sinta medo, não tenha medo. Hoje eu sou uma adulta capaz de cuidar de nós. E nunca esqueça que além de todas as pessoas amorosas existem, há uma proteção invisível que por muitas vezes a gente não percebe, mas está sempre com a gente, né? Eu acredito assim que o autoconhecimento, essa continuidade de se buscar, de se conhecer cada vez mais é essencial para mim e seria para todos muito importante, né? E eu acho assim que o mundo ele está passando por um momento bastante conturbado, mas que isso tudo é necessário também para a gente tirar um pouco o foco de fora e ir mais para o interno, né? Para sentir as mudanças que está acontecendo, não só a nível pessoal, como a nível universal, vamos dizer assim, né? Então, Sueli, obrigada de coração por esse papo e por essa partilha, por você estar tão aberta e tão verdadeira em tudo que você trouxe para nós hoje nesse papo muito especial para mim. Que ele sirva de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, que as pessoas possam cada vez mais construir relações respeitosas, ouvir a si mesmo, buscar solucionar o que está atrapalhando, curar aquilo que dói, para que a vida flua, que seja leve, que seja valorosa e que seja feliz. Gratidão eu, minha irmã, por esse momento, né? É mais um dos nossos momentos, né? Eu sou muito grata a Deus, né, por ter você na minha vida, né? É a minha inspiração, uma mulher muito forte, né, que leva a leveza, a luz e muita alegria onde vai, né? Então, gratidão por esse momento e por a gente poder estar compartilhando nossas vidas, né? Ai, obrigada. Se esse episódio te tocou, curta, compartilhe e me conte ali nos comentários o que mais falou com você. Obrigada e até o próximo Papo com a Rita.